Bem-vindo de volta ao Fator 3D, o seu ponto de análise sobre as forças que moldaram a história. Hoje, vamos desenterrar a história de uma guerra que não apenas redefiniu o mapa do Brasil, mas estabeleceu um precedente radical para o futuro das colônias americanas. Esta é a história da fúria coordenada, da aliança improvável e da teimosia que forjou uma nação no lombo do açúcar, a insurreição pernambucana. Se você pensa que a independência americana começou em 1776, ou mesmo nas revoltas do final do século XVIII, prepare-se para voltar mais de um século, ao ponto onde colonos, indígenas e escravizados libertos se uniram para expulsar a maior potência econômica e militar do Atlântico. Aperte o cinto, pois a história que você conhece está prestes a ser reescrita. Para entender a insurreição, é preciso primeiro compreender o caldeirão geopolítico do século XVII. Portugal, sob o jugo da União Ibérica, estava enfraquecido e sem condições de proteger suas fronteiras. Do outro lado do oceano, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, a WIC, não era apenas uma empresa, mas uma máquina de guerra movida pelo capital, sedenta pelo controle da produção de açúcar no Nordeste brasileiro. Em 1630, os holandeses, liderados pelo poder da WIC, conquistaram Olinda e Recife. O domínio neerlandês, conhecido como Nova Holanda, durou 24 anos. E durante 7 deles, o governo de João Maurício de Nassau-Siegen deu a ilusão de estabilidade. Nassau investiu em urbanização, incentivou a arte e, crucialmente para os plantadores locais, forneceu crédito vasto para a reconstrução dos engenhos devastados pela guerra inicial. A tolerância religiosa e o desenvolvimento cultural mascarava a realidade. O Brasil era para a WIC um investimento que precisava render. Quando Nassau foi chamado de volta à Europa em 1644, a casca de verniz social desmoronou. A WIC, focada unicamente na otimização do lucro para seus acionistas, virou-se para a cobrança impiedosa das dívidas. O crédito fácil de Nassau se transformou em uma armadilha financeira mortal para os senhores de engenho portugueses, ou mazombos, que haviam hipotecado suas terras. A semente da insurreição germinava sob a capa da dívida, mas a revolta não seria liderada apenas pelos endividados. Ela seria multifacetada, unindo a elite agrária com os excluídos da sociedade colonial. A insurreição não foi um motim de rua, foi uma conspiração militar e política de altíssimo risco. À frente estava João Fernandes Vieira, um dos mais ricos senhores de engenho que usou sua influência e capital para financiar o levante. A ele juntou-se André Vidal de Negreiros, militar e proprietário de terras, que forneceria o senso tático e a disciplina. Mas o que torna esta expulsão singular e a insurreição pernambucana um marco na história da América foi a inclusão de líderes que representavam a força militar da terra. Felipe Camarão, líder indígena potiguara, cujas táticas de guerrilha e conhecimento do terreno eram incomparáveis. E Henrique Dias, o chefe militar dos Homens Pretos, composto por ex-escravizados e libertos que eram temidos no campo de batalha por sua ferocidade e organização. Essa aliança, forjada entre brancos, indígenas e negros, unidos pelo ódio ao invasor holandês, é o embrião de um senso de identidade nacional. Eles não lutavam apenas por Portugal, lutavam pela sua terra, contra a opressão estrangeira. O levante eclodiu em 1645. Longe dos padrões europeus, a guerra foi de atrito, marcada pela estratégia de terra arrasada e emboscadas brutais. Os insurgentes evitavam confrontos abertos, preferindo atacar comboios e isolar as guarnições holandesas. Apesar do apoio da coroa portuguesa ser intermitente e muitas vezes apenas retórica, afinal, Portugal havia acabado de restaurar sua própria independência e não podia arriscar uma guerra aberta contra os Países Baixos, o ímpeto da luta estava nas mãos dos líderes locais. O momento decisivo chegou em 1648. A WIC, frustrada pela tática de guerrilha, decidiu concentrar suas forças para esmagar os rebeldes em um confronto frontal, próximo aos Montes Guararapes. A primeira Batalha dos Guararapes, 1648, foi um massacre estratégico. Os holandeses, treinados para a guerra em campo aberto da Europa, foram levados para o mangue e a mata fechada.
O terreno, conhecido intimamente por Camarão e Dias, transformou-se em uma armadilha de lama e vegetação densa. A infantaria neerlandesa, pesadamente armada, tornou-se lenta e vulnerável. A vitória foi decisiva, mas não final. Os holandeses reagruparam-se e, em 1649, tentaram um ataque de retaliação. A Segunda Batalha dos Guararapes selou o destino da Nova Holanda. Novamente, a liderança diversificada e a superioridade tática no terreno demonstraram que o poder militar europeu poderia ser derrotado por uma força coesa e motivada localmente. Guararapes não foi apenas uma batalha, foi o momento em que se definiu o que hoje chamamos de nação brasileira, em termos de território. A ideia de que o Brasil não aceitaria mais uma partição colonial consolidou-se ali. Após 1649, a UIC estava em colapso militar no Brasil, mas ainda mantinha Recife, seu principal porto fortificado. Seguiu-se um longo período de cerco e desgaste, enquanto a política europeia finalmente alcançava o conflito americano. A Inglaterra de Cromwell estava em guerra contra a Holanda, Primeira Guerra Anglo-Holandesa. Esta distração crucial, juntamente com o esgotamento financeiro da UIC, deu a Portugal a oportunidade de agir com mais firmeza, enviando reforços oficiais. Em janeiro de 1654, cercada por terra e mar e sem esperanças de suprimentos ou resgate, a última guarnição holandesa em Recife assinou a capitulação. A insurreição pernambucana alcançou seu objetivo, a expulsão completa e irrevogável dos neerlandeses. A insurreição pernambucana foi a primeira grande e bem-sucedida expulsão de uma potência colonial europeia na América. Ela demonstrou a vulnerabilidade dos impérios e o poder explosivo de uma aliança forjada pela necessidade de sobrevivência e liberdade. O Brasil garantiu sua integridade territorial e, nas trincheiras de Guararapes, nasceu um modelo de resistência que seria replicado séculos depois em outros movimentos de libertação. A memória deste levante, infelizmente, é frequentemente negligenciada, ofuscada por datas mais recentes. Mas é crucial entender que, sem a teimosia e o sacrifício de Vieira, Vidal, Camarão e Dias, a história da América Portuguesa seria drasticamente diferente. Se você valoriza a profundidade e análise sem cortes da história, deixe seu like para apoiar o Fator 3D. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nossas próximas investigações. Qual outro conflito fundamental você acredita que moldou a identidade brasileira? Deixe seu comentário abaixo. Nos vemos no próximo Fator.